Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus maravilhoso. Pode sentar-se, pode sentar-se. A cada dia, um dia mais perto de casa. Eu acho que essa é uma visão linda da vida que a gente precisa aprender. A gente enfrenta tantas coisas no dia a dia, nós enfrentamos tantas situações difíceis, que a gente vai perdendo essa visão do que realmente, para que nós fomos comprados. E aí você e eu ficamos tão conscientes do sofrimento, da dor, que é isso que nós vemos todos os dias. E nós nos esquecemos quem somos. E eu gostei demais disso aqui. Puxa, que título especial. Que título especial para definir como você e eu devemos conduzir nossas vidas todos os dias. Olhar dessa forma. Isso que eu disse num sepultamento recente da nossa irmã, a Geucira. Falei, a nossa igreja está aumentando lá no céu. E você tem que olhar desse jeito. Uma outra reunião que a gente já está fazendo lá, que logo, logo a gente vai estar lá. E essa reunião precisa ser muito gostosa. Espero que, assim como nós temos essa recepção aqui, eu sei que terá uma recepção maravilhosa lá da nossa igreja também. Algo especial que Deus está construindo. Então, nós estamos aprendendo em todos esses dias, acho que hoje é 9º sermão, estamos aprendendo a palavra de Deus como nós devemos conduzir com sabedoria, porque conduzir a vida se conduz. A questão é conduzir com sabedoria. E conduzir com sabedoria é saber o que realmente importa, né? O que é que vale a pena você e eu dedicarmos o nosso tempo, a nossa vida, os nossos recursos, para a gente não chegar naquele ponto depois de ficar decepcionado. Puxa vida, eu gastei, investi a minha vida errada. Então, por isso, esse tema, cada dia um dia mais perto de casa, entendendo que essa é a maneira especial de entender a vida e a enfrentarmos tudo cada dia em vitória, sem desistir. Quem espera o amanhã e quem tem certeza do amanhã, como Jesus disse que ele sofreu o que sofreu por aquilo que ele tinha prometido, que o Pai havia prometido para ele, que era incomparavelmente melhor e maior do que ele estava vivendo naquele momento. Em troca da alegria que estava proposta, ele suportou, ele passou por aquilo que ele estava passando. Eu já mandei o texto, você leu o texto. Eu não vou ler, e conforme eu vou andando, você vai ver partes desse texto, mas o texto é de 2 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 10. Então, você pode lê-lo melhor depois e entender melhor ainda, pegando todo. Para mim, aqui Paulo está passando uma visão maravilhosa da vida eterna, nesse texto, de 5, de 1 a 10. Na vida que nós vamos ter nos céus, e aí, então, por isso ele está mostrando como é que a gente vive aqui, né? E essa vida que tem essa certeza, como é que você e eu vivemos sabendo assim, cada dia é um dia mais perto da minha casa, mais perto de Deus. E não pessoas frustradas que estão vivendo vidas assustadas, apavoradas, não sabendo para onde vão, não sabendo o que vai acontecer com elas. Isso não pode ser comigo e você. Cada dia eu sei. Hoje eu levantei, e você ouve de pessoas que não querem fazer aniversário, já ouviu isso? Pessoas que não querem que digam que você é avó, você é tia. Tem gente desesperada com isso. Você vai encontrar muita gente assim. Por quê? Tem um apego à vida, um apego com tantas coisas e ele prefere, então, parece que não tem perspectiva. Agora aqui, então, estão caminhando, estão fazendo aniversário. Ih, meu Deus, estou ficando mais velho de novo, nem me lembra. Como assim? Não é? Seria assim, levantei mais um dia e devia ser assim a nossa vida, a nossa oração. Puxa vida, hoje, né, nessa data, você está aqui nesse dia, na presença de Deus, e falou, opa, um dia mais perto de lá. Um dia mais fácil. Já já eu me encontro com Ele. Seu coração devia rejubilar por isso. Naquilo que Paulo ensina, eu quero ver com vocês pelo menos 6 coisas. Primeira delas, que eu olho para a vida do Paulo, que se torna um princípio que ele passa para eles, mas para a nossa vida. Não viva no temporário, como se fosse definitivo. Abrace a eternidade. Abrace a eternidade. Aí você fala, pastor, mas a gente tem ouvido que a vida é assim, aqui a vida é passageiro. O problema, irmãos, é que uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar isto. Então nós precisamos ouvir, ouvir e ouvir, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração se ilude, o nosso coração é atraído e envolvido facilmente. A Bíblia fala sobre isto. O perigo que nós
nos envolvemos tão facilmente. Ninguém cai do nada na vida. Ninguém desiste da sua vida espiritual do nada na vida. É um processo que a gente vai seguindo e vai indo. É assim, de atração em atração. Quando eu mostrei daquele dia que o pássaro que foi pego, no primeiro momento está assustado. No segundo ele se ambienta. No terceiro já está lá na armadilha. É assim a nossa vida. Então, nós precisamos saber viver. Então, o apóstolo Paulo reforça no nosso coração de que nós somos estrangeiros. Mas nós esquecemos disso. O versículo 1, ele diz assim, vamos ler comigo? Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Então aqui, ou ele está lembrando que nós fazemos e construímos coisas mesmo aqui na nossa vida, casas, empresas, negócios, e isso é humano, é relacionado ao terreno, mas também está relacionado à nossa geração humana. Você e eu fomos gerados por homem, de homem e mulher, e ele está dizendo que Deus tem lá no céu algo diferente para nós, que é criado por ele, gerado por Deus, eterno, construído pelo próprio Deus. Por 2 vezes nesses 10 versículos, Paulo fala em como o envolvimento de um cristão, veja só, o envolvimento de um cristão saudável com a vida, com o alto, precisa ser intensa, e não de qualquer forma. Versículo 2 está lá, eu destaquei essas partes em amarelo, ele está dizendo de gememos desejando ser revestidos. O outro, o 4, diz, geme por um... pulei aqui. Gememos desejando ser revestido. O versículo 4, gememos e nos angustiemos. Ou o outro diz, gememos angustiados por ser revestido pela nova vida que é planejada por Deus. O comentarista que eu sempre cito para vocês, ele diz assim, o que significa esse gemer da nossa alma? Ele diz assim, ela geme porque é afligida pela fragilidade, pela fraqueza, pela dor, pelas enfermidades e continuamente pela ameaça de morte. Então, essa é uma das coisas que nós gememos. Suspiramos por mudanças por isso, porque nós sofremos. Quantas pessoas nesse momento, e a Juliana estava orando aqui, por pessoas que estão em situações graves, e que a família já disse, se Deus não fizer nada, essa é a dor que nós sentimos, é o que sofremos aqui. Também por esse corpo, gememos por esse corpo que se torna vítima fácil, ele diz, de impulsos pecaminosos. E por causa disso a nossa alma se degrada e a consciência se sente pesada e pesarosa. Quantas pessoas, talvez você esteja assim, vivendo uma consciência pesada e pesarosa pelo pecado. Como Paulo disse, coisas que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Coisas que eu gostaria de fazer, não faço. E a nossa alma geme nessa luta. Também ele diz, geme por um desejo para que esta vida terrena seja consumida pela imortalidade, que é o que ele está mostrando para a gente, a fim de que a alma, nossa alma, possa estar num lugar sem restrições, porque hoje nós somos restritos na liberdade. Essa nossa natureza nos impede, a natureza do pecado, essa natureza má que herdemos, por mais que a gente tenha a natureza de Cristo, mas as duas estão aí. E ela nos impede, porque diz assim que a natureza má luta contra o Espírito Santo em nós, essa nova natureza. E o Espírito luta contra a carne. E é uma guerra ferrenha todos os dias. E a nossa liberdade, ela é sacada, restrita. E nós ansiamos pela imortalidade, onde a gente vai estar livre de tudo isso. As palavras usadas gregas são para expressar um desejo ardente. Está dizendo, uma busca incansável para sermos absorvidos pelo novo que Deus preparou para os seus filhos. Eu então resumo para você o seguinte, mais do que abraçar, como eu disse lá, o conselho para você é, agarre a eternidade todos os dias com todas as suas forças. Levante cada manhã e agarre, abrace e agarre essa eternidade com todas as suas forças e não largue por nada. Não troque por nada, não venda por nada. Segundo, não confunda o seu corpo com você. Ele não é você, ele apenas abriga você. Faça esse exercício, tenta verificar isso. Como seria não estar no corpo? A gente esquece disso. Pessoas gastam milhões e milhões para viver mais nos nossos dias. Eu sei de empresas que pessoas muito ricas mandaram congelar os seus corpos. Pararam naquele dia
e pensando e esperando que algum dia alguém descubra uma forma de trazê-los de volta. Porque amam essa vida. A única vida que eles têm é essa vida. Não tem perspectiva de qualquer outra vida. Então ele precisa fazer algo e todo o dinheiro que ele ganhou ao longo da sua vida é tão rico. Então estão guardados, investidos nessa empresa, né? Para que ela o mantenha, quem sabe um dia possa trazê-lo de volta. A maioria de nós tem medo da morte, seja da morte da gente ou da morte de queridos. Uma pessoa escreveu assim para mim: eu sei que devo confiar que a casa eterna é bem melhor do que essa, mas por que é tão difícil se desprender dessa terrena? Por que temos tanto medo de deixar quem nos amamos? Bom, primeiro eu vou dizer por causa disso mesmo, a vida aqui é assim. Essa vida, você não pode esperar outra coisa, nós vamos enfrentar isso, é parte dela. A morte é parte, a gente não tem como fugir da morte. A dor é parte, a doença, o sofrimento, todas essas coisas que nós passamos, então não tem jeito, e a gente vai viver isso mesmo. Mas eu creio que isso torna mais difícil ainda, porque o problema é que nós somos conscientes, eu estou dizendo, esse medo da morte, essa luta que nós temos, não que a gente vai ficar feliz porque alguém morreu, não que a gente fique feliz porque perdeu alguém, vai doer e doer muito. Eu não quero perder, ninguém quer perder, é realmente a perda. A morte é para mostrar que é algo difícil, é arrancar alguém à força da nossa vida, por isso que não é normal. Mas eu penso que torna mais difícil ainda para nós, porque nós somos muito conscientes da vida terrena, e não conscientes, e pouco conscientes da vida eterna. Nós vivemos 24 horas por dia, ouvindo o mundo, vivendo no mundo, sentindo o mundo material, aprendendo com esse mundo e nos adaptando, que é onde Paulo diz, cuidado, para você não se conformar, mas nós nos conformamos. Nós entramos na forma e nós pensamos do jeito do mundo e nós acabamos vivendo do jeito do mundo, esse misto, tentando agradar a Deus e o mundo e não há jeito. Então, quando se fala de coisas espirituais, é tão pouco, quase nada, quem sabe o seu tempo com o espiritual é esse tempo aqui que você está no culto, aqui ou online. Talvez essa seja a sua realidade. E como que você vai ter consciência do espiritual e viver o espiritual, ser influenciado pelo espiritual, se você está totalmente voltado e a sua vida comprometida com esse mundo material? Então, você vai ser influenciado por aquilo que você mais pensa, por aquilo que você mais está apegado. Isso é sério. O versículo 4 fala, enquanto nós estamos nessa casa, está deixando bem claro que essa casa, está falando do corpo, não é o nosso lugar definitivo, não é aqui. Então, Deus está dizendo, e Paulo está ensinando aqui, que só precisou, a nossa essência, quem você é, né? Precisou de um corpo adaptado para viver nessa terra. Pessoas estão querendo ir em outros lugares, em outros planetas, lá não há, o corpo não está adaptado. Quando vão para a Lua, você percebe tudo o que eles têm que fazer para tentar sobreviver. Então o que Deus fez foi criar um mundo em que colocou a sua essência, quem você é, o seu eu interior, o sopro da vida, o homem espiritual, que ele soprou nesse corpo, mas é uma adaptação só, temporária. Está lembrando, você não é daqui, você está de passagem, você é apenas um peregrino caminhando por aqui, e a gente não pode esquecer. Então esse corpo está aqui para um serviço provisório somente. Quem sabe você não gosta do seu corpo? Quantas pessoas eu ouço sobre isso? Não aceita o seu corpo. Quem sabe você sofra dores com o seu corpo que você não sabe, né, não tem remédio que resolva. Quem sabe você está enfrentando, como algumas pessoas, uma doença terminal nesse corpo. Quem sabe o seu corpo também sofra marcas emocionais, que somatizar, que é uma palavra grega, também somatizar é o que você vive emocionalmente acaba aparecendo no seu corpo. Algo que é emocional e agora se torna físico. Pessoas acabaram, por doenças emocionais, tendo doenças físicas, somatiza o que eles dizem. Quem sabe você esteja também enfrentando a perda de uma pessoa querida, ou com medo disso. A palavra de esperança para o seu coração é que esse corpo e essa vida são adaptações temporárias. Se a gente conseguir olhar e ver isto, então a gente vai entender que tudo vai passar. E quanto? Do meu ponto de vista e do seu, a gente olha 70 anos, 60, 80, 100 anos, que é o máximo que vivemos,
É uma eternidade para mim e você. Mas alguém conseguiu explicar da melhor maneira? Você sai do seu barco, pega a água nas suas mãos. Aquilo que está nas suas mãos, no mar, é a sua vida, que parece uma eternidade para você. Mas a eternidade, de verdade, é o oceano de onde você pegou essa água. E se a gente não esquecer disso, se a gente estiver consciente disso, sabendo que tudo vai passar. Há um eu interior que nada pode ser abalado. O Jó entendeu isso. Ele diz, ainda que esse corpo, que foi a única coisa que Deus disse que não tire a vida dele, ele disse, ainda que eu perca a minha vida, a única coisa que me resta, ele diz, eu sei que eu vou vê-lo face a face. Não era o corpo, era o homem interior, aquela pessoa comprada, lavada por Jesus, no caso dele lá, comprado por Deus, pertencente a Deus. Naquela época Jesus não tinha vindo ainda, mas alguém que pertencia a Deus, que amava a Deus e que tinha essa certeza. Se isso aqui se desfizer, essa casa, ele diz, nós temos uma casa nos céus que não dá para comparar. Deus planejou um fim glorioso para você e para mim. Então não importa o que você está passando, o que você está vivendo, é muito melhor o que Ele tem. Então se apegue, se você tem que se apegar, não se apegue a isso que é externo. Apegue-se ao seu interior, à sua essência, o que você é por dentro, quem você realmente é. Terceiro, não tenha medo da morte. Há um corpo, quando eu disse que esse corpo é um corpo só temporário, agora Deus fala, e Paulo está falando de um outro corpo, há um corpo mortal, imortal esperando por você. Você não vai precisar ser rico, só alguns, e nem vai precisar fazer qualquer artifício para voltar à vida. Você vai entender isso mais à frente. Mas nós precisamos rever, eu creio que nós como cristãos precisamos rever o nosso conceito sobre morte. Eu não sei quem mais, mas eu lembro que parece que os japoneses são os únicos que ao invés de chorar, eles celebram. Em geral. Nós devíamos aprender a encarar a morte do ponto de vista da palavra. Quando nós sofremos além da conta por medo de morrer, ou além da conta, preste atenção, ou por medo de perder alguém, ou até por ter perdido alguém, nós não entendemos quem somos e nem as promessas de Deus para cada um de nós, porque é o que há aqui na palavra. Como eu disse, nós estamos mais conscientes dessa vida e não estamos conscientes da vida vindoura. Todos os dias você e eu levantamos e colocamos o óculos que enxerga somente o aqui e o agora, que atrapalha a gente de ter a visão do alto, de ter visão além do alcance, visão espiritual, né? O apóstolo Paulo disse o seguinte, enquanto isso ele está dizendo, ele está falando agora de uma habitação celestial. Nós gememos pelo quê? Pelo desejo ardente dessa habitação celestial no versículo 2. No versículo 4, de novo ele repete, nós também gememos ansiosos por ser revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pelo imortal, pela vida. Amém, irmãos? Amém, né? Puxa vida, viver assim, desejo ardente do nosso coração de ser revestido pelo espiritual. Mas habitação celestial, mas o que nós fazemos? Nós agarramos a coisa errada. Nós agarramos a vida. Tem gente que se revolta contra Deus. Tem gente que desiste de Deus. Tem gente que se afasta de Deus quando enfrenta situações, principalmente em relação à morte. Tem gente que parou no dia da morte de alguém. Nunca mais se recuperou, porque não entende. Está agarrado àquela pessoa lá e não soltou, ela já morreu há muito tempo. E essa pessoa está agarrada de dor, de saudade, porque não tem perspectiva espiritual. Nós temos saudades, irmãos, sim, jamais. Perder alguém querido, a gente jamais deve esquecer. Mas o que a gente não pode é entender mal. Eu lembro de um tio meu que perdeu o seu filhinho na piscina. Ele já tinha vendido a casa. E ele ia mudar para um apartamento preocupado com aquela piscina, a piscina trancada. E o seu filhinho de 5 anos, se não me engano, caiu na piscina e morreu. E ele foi um desastre na vida. Quanto tempo demorou para se recuperarem? Como foi dolorido. Mas sabe o que Deus fez? Depois de muito, ele sofria, o seu coração cada dia sofria e não se recuperava. Um dia Deus dá um sonho a ele. E Deus fala com a gente em sonhos.
Amém? Eu creio nisto. Agora, por favor, não fica viajando também, né? Você vai ter certeza, né? Tem gente que vê com cada sonho que você fala, irmão, a Bíblia é tão contrário a isso, está querendo que eu faça o quê com você, né? O senhor pode interpretar, eu falo, acho que nem Deus consegue, mas tudo bem, tá? Mas o que acontece com ele? Nesse sonho, Deus põe o seu filhinho de 5 anos, entrega uma Bíblia nesse sonho para ele, abre a Bíblia. E sabe qual foi o comunicado do Espírito Santo para o seu coração? Primeiro ele diz assim para mim, ele conta para mim, eu fiquei consciente de que meu filho não morreu e foi solto, não está na terra e também não está no espaço, ele está com Deus, está num lugar. Primeira coisa disso. No meu coração eu tenho certeza. E diz, eu vou trabalhar todos os dias para um dia encontrá-lo e abraçá-lo novamente. Perspectiva de volta da vida. Mas mais que isso, falou, o que eu entendi quando ele deu a Bíblia para mim, falou, está na palavra. Ocupe-se com isso, aí tem a esperança, tem a resposta para o seu coração, pare de sofrer. Precisamos crer e ter essa consciência da habitação celestial. A angústia do meu coração, do seu coração, devia ser, em vez de agarrar a vida, é agarrar a vida eterna. Amém? Solta essa vida, irmão, solta ela. Nós estamos tão agarrados a elas que a gente vai fazer qualquer coisa para segurá-la. E aí, quando a Bíblia diz que quem tentar agarrar essa vida vai perdê-la. Mas diz que quem abrir mão dessa vida e agarrar a vida eterna vai ganhar essa vida, essa nova vida. Mas a gente tem que soltar. Nós precisamos aprender a soltar. Então você e eu devemos nos alegrar de voltar para o nosso país. Nós não somos desse país. Nós não somos daqui. Voltar é para onde? De onde nós viemos e para onde nós pertencemos. É lá, na eternidade, onde Deus está. E Ele está dizendo, aqui você tem um corpo que é adaptado para você viver aqui. Mas lá você terá um novo corpo, um corpo celestial, criado por Deus, adaptado para você viver lá, na eternidade. Será diferente, será maravilhoso, sem dor, sem sofrimento. O corpo de Cristo, poderoso, poderoso. E a gente pode dar essa esperança para a pessoa que está definhando no câncer. A morte não é o fim. A Bíblia garante isto. A morte para mim e você é o início da nova vida. Nós não temos como entrar lá nessa nova vida. Não dá para ir. Mas se formos, então nós passamos dessa vida de restrições para uma vida de liberdade dos filhos de Deus que Ele planejou nos céus. Quarto, não tenha medo do futuro. Amém? Você já tem em você a garantia dele. Amém, irmãos? Amém? Que eu quero que você entenda. Tem muito crente que está inseguro e preocupados, e uma coisa que me chama a atenção, com o tal do chip. Deixa eu te falar sobre isso. Chip do anticristo. Então teve pessoas pregando, ensinando por aí o cúmulo de que, através da vacina do Covid, então eles iam introduzir um chip que ia mudar o nosso DNA. Ia mudar você. E a mudança ia tal que ia mudar a sua vontade, e você ia desejar e obedecer as coisas do anticristo na sua vida. Pior que uma tia minha, e eu fiz isso. Ela falou, eu tomei tal vacina. Ela pegou uma moeda de R$1 e falou, põe aqui. E a moeda, não é que a bendita da moeda fica grudada mesmo? Eu falei, como pode? Né? Aí eu falei, agora é mão cheia. Se todo mundo tomou determinada vacina e ele pega uma moeda de R$1, põe, ela fica colada e põe em outro lugar, não para em lugar nenhum. Naquele lugar ficava colado. Falei, mas você não tem nada aí que puxa isso? Não. Então aí, imagina o que vira na cabeça de todo mundo. Mas eu não sei se eu vou assustar você, mas eu quero te dizer uma coisa. Você já foi chipado. O seu DNA já foi alterado. E você já está marcado. Opa, você está falando amém? Amém mesmo? Então vamos entender isso? Versículo 5, vamos falar juntos? Pois Deus, vamos falar bem forte, pois Deus que nos preparou para esse propósito, que Ele está falando, o novo corpo, a vida eterna que teremos, Ele diz, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. O Espírito Santo no meu coração, na minha vida, na sua vida, é essa paz. Tira o medo, tira a incerteza. Comunica ao meu coração todo dia, me dá esperança, te dá esperança
de que você já é cidadão dos céus, que é verdade, e as promessas de Jesus são verdades para o seu coração. Ele prometeu tudo aquilo que ele prometeu, todas as promessas, ele é a garantia. Tanto que, quando ele é chamado de penhor, está dizendo assim que ele você vai comprar um terreno, e você vai lá e dá uma entrada inicial, e depois de terminar todo o processo, você paga o restante. Eu não lembro quanto que a gente faz, se é 10% ou 30%, geralmente que se dá, né? Quando faz a compra. E ele está dizendo que o Espírito Santo é o penhor, Deus falou assim, eu estou dando, isso aqui é o início. Então isso que você e eu vivemos, cheios do Espírito, que já é maravilhoso demais, ele diz, é somente uma parte daquilo que Deus tem reservado para mim e para você, na eternidade. Amém, irmãos? Então, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, falou sobre o Espírito Santo, em Efésios, eu só vou ler para você, dizendo assim, por isso que eu disse que você foi chipado, ele diz assim, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho em Jesus, né? O evangelho que o salvou, ele diz assim, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Por isso eu afirmei, você já está chipado, seu DNA foi mudado e você está marcado até a volta de Cristo. Quando Jesus voltar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é a nova criatura, transformada por Jesus, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, você ganhou uma nova cidadania, você é cidadão dos céus, você agora tem acesso livre, porque não é esse o objetivo do chip, da liberação para você fazer negócios. Ele diz, você agora é cidadão dos céus e tem acesso livre à vida eterna, amém? Você tem a marca de Cristo, pode chegar onde quiser, e eles vão identificar você. Mas a pergunta que eu tenho é, tem algum chip que possa alterar o que Deus fez em você? Pare para pensar isto. Você acha que existe qualquer outro poder que possa anular o poder de Deus e o Espírito Santo, Deus e Espírito Santo que habita em você? Nada pode. Então, minha palavra para você é, não tenha medo do futuro. Você já tem a garantia de Deus e você já tem todas as promessas, a garantia de todas as promessas para você. Amém? Então, se alguém tiver com medo do chip, fala assim, cara, eu já fui chipado. Já estou marcado. E quando Jesus vier, diz que ele quando vai juntar, diz que os anjos virão, os anjos vão identificar essa marca em você. Espírito Santo, e vai pegando todos que têm o Espírito Santo e vão colocar à direita do Pai, diante do seu tribunal. Amém? Aleluia. Quinto, não esqueça qual é a razão da sua existência. A razão da sua existência é agradar a Deus, seja onde você estiver. A Bíblia diz que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Perguntam para mim, por que Deus criou um universo tão complexo assim, só para colocar o homem aqui nesse lugar? Eu não sei te explicar, mas o que me chama a atenção é que Ele criou tudo isso por causa de mim e de você. Tão grande, tão maravilhoso, para mostrar o seu poder, mostrar a sua glória. Mas Ele escolhe você e eu para sermos a obra mais importante das suas mãos. Tudo que Ele faz, Ele diz, é bom demais o que eu fiz. Imagina, Ele faz e quando Ele faz, Ele olha, é bom o que eu fiz. Mas quando Ele cria você e eu, Ele vai além, Ele diz, é muito bom o que eu fiz. Então você é um projeto maravilhoso de Deus. Você precisa entender isso, um projeto maravilhoso. Ele diz assim, eu criei vocês, eu planejei antes da fundação do mundo que vocês foram escolhidos para ser o louvor da minha graça. Para que a minha graça fosse conhecida por todos os lugares, o meu nome conhecido através de vocês. O versículo 9 diz assim, vamos ler juntos. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Ele está dizendo, esse onde estiver, está falando dessa vida e da outra vida. Tem muita gente não entendendo, eu não sei porque eu nasci. E Jesus está dizendo, eu sei porque eu criei você. Corre para mim, eu vou dizer porque eu criei você. Eu te criei para mim. E a sua vida não está reservada somente a você me agradar nesses 70, 80, 100 anos que você viver, ou quanto eu te der aqui. Mas você vai me agradar aqui e você vai me agradar lá, onde eu estou, lá para nós, mas o aqui de Deus, onde Ele está agora. É assim que Ele planejou. Esse é o propósito da sua vida, isso que você e eu devemos buscar. Fomos criados para viver uma vida que agrada a Deus. O apóstolo Paulo escreveu, não tem aí, eu tenho aqui. Ele diz assim, vocês também como pedras vivas
Deixe que Deus os use, Ele está chamando cada um de nós, na construção de um templo espiritual. Você e eu fazemos parte desse templo, onde vocês servirão, ele diz, como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, vocês ofereçam sacrifícios que Ele aceite, sacrifícios agradáveis. Tudo que Deus fez por você e por mim, através de Jesus, é para fazer você e eu. A igreja do passado, quando começou, era uma igreja que era organismo. Hoje a igreja é organização, lamentavelmente. Então hoje nós estamos em organizações se espalhando por todo lado, mas a igreja que é organismo é uma igreja invisível, que não tem nem lugar. Está em todos os lugares, todo lugar que se clama e se fala o nome de Jesus. E ele diz, há um templo espiritual que vai além desse templo que você faz parte, o templo invisível, os lavados e purificados no sangue de Jesus. E ele diz, todos esses eu criei para que através de Cristo vocês possam oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Sacrifícios agradáveis. Então a razão da nossa existência é você não vive para você mesmo. Nós vivemos para aquele que nos comprou. Não sou eu mais quem vive, Paulo disse, mas Cristo vive em mim. Eu vivo uma vida para agradá-lo. Nossa vida, conforme Paulo disse em Romanos, precisa ser um sacrifício vivo, santo e diz, agradável a Deus. Tudo que eu e você fizermos, seja aqui ou na eternidade, será para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É para isso que Ele nos comprou. O Champlain, que eu cito para vocês, o comentarista bíblico, cita uma poeta. Ela é escritora de hinos ingleses. O nome dela é Frances Havergal. E ela escreveu o seguinte: toma a minha vida e que ela seja consagrada, Senhor, só a Ti. Toma minhas mãos e que elas se movam ao impulso do Seu amor. Toma minha vontade e fala Tua, e ela não será mais minha. Toma o meu coração, pertence só a Ti, e ele Te servirá por trono real. Essa deve ser a sua e a minha busca cada dia, a nossa oração cada dia. Um desejo profundo do nosso coração de viver uma vida que agrada a Deus. A nossa existência aqui e na eternidade é para honrar, é para manifestar a glória de Deus no poder do Espírito Santo, porque eu e você não podemos fazer no nosso poder, mas no poder do Espírito Santo. E sexto e último lugar, não se descuide da sua vida. Olha como ele termina. Veja que nós estamos conversando sobre o futuro. Esse texto Paulo está fazendo a gente olhar para lá, para determinar como a gente vai ver cá, como eu vou viver aqui. Ele diz, não se descuide da sua vida, você terá que responder por ela. Nós não estamos acostumados a falar da vida cristã e de um tribunal de Deus. Nós não estamos. Muitas pessoas justificam viver a sua vida do jeito que elas estão vivendo, nos seus erros, com uma interpretação totalmente humana, mundana, terrena, inclusive brasileira de ser. Jeitinho brasileiro de ser, qual é? Deus vai dar um jeitinho. Nós começamos, nós aprendemos e nós vivemos dando o jeitinho que Jesus nos cure disso. E nós queremos também implantar esse princípio para Deus, dar um jeitinho. Quando eu chegar lá, Deus é Pai. Puxa vida. Até você se irrita. Até você perde a paciência com seu filho. Imagina Deus na sua santidade quando olha o nosso pecado. Né? Ele é amor, mas Ele é justiça. A justiça dele é tão séria que Ele enviou o Filho dele que morreu por mim e por você. Todo o pecado em cima dele. Todo o ódio do pecado em cima, não o ódio contra o Filho, mas o que o Filho representou. Por isso seu coração explodiu de dor. Explodiu de dor. Por isso que ele sofreu, porque me desamparece, porque ele separou de Deus naquele momento. Então Deus não dá jeitinho. O jeito de Deus foi enviar Jesus e o caminho é esse. Encontre-se com Jesus como uma rocha e se quebrante. Ou você vai se encontrar com Jesus de outro jeito e essa rocha vai cair em cima de você e te despedaçar. E a gente não pode esquecer disso. Não tem jeitinho. Versículo 10, leia comigo, diz assim:
pois todos nós, vamos ler juntos? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esse tribunal vai olhar para o coletivo, mas ele vai olhar para o indivíduo, porque ele diz todos nós. Vai olhar para cada um de nós. Cada um de nós e as nossas obras. João relata em Apocalipse o seguinte, só me acompanhe, não tem lá. Então ele diz, eu vi um grande trono, um trono branco, e aquele que está sentado nele, e diz, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono, e diz, foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Que situação, hein? Cada ato seu, cada intenção sua, cada passo seu, cada decisão sua, registrado no livro da vida. Agora, um problema aqui. Diz assim, quem no seu nome não foi encontrado no livro da vida, o tribunal é para isto. Israel liberato. Pega o outro. Não está. Tchauzinho, filho. Ele diz, quem não for encontrado nesse livro será lançado no lago de fogo. É um livro de registro da sua vida. Mais do que você olhar que Deus vai pegar você, eu queria que você olhasse de outra forma. Claro que a gente precisa estar consciente disso. Tem um Deus que sabe que você existe. Amém? Amém, irmãos? Ele sabe tudo o que se passa com a sua vida. Quando ele diz assim, até quando um fio de cabelo cai da sua cabeça, eu sei. Ele está dizendo para você, está tudo escrito. Tudo escrito no livro da vida sobre você. Pensamentos, intenções, ações, decisões, tudo que nós fizermos. E o meu desejo é que isso esteja no livro da vida. Que o seu nome esteja lá. Que você seja alguém que ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai. Possuir por herança o que está preparado. Deus trabalha por isso. Esse tribunal é para dizer assim para você, não desanime. Não desiste de lutar, não desista de lutar pela sua espiritualidade. Não se entregue, não se engane com o que o mundo está fazendo, e quanta dor, ou tudo que tiver que passar. Lembre disso. Ele sabe, ele está vendo, nenhum detalhe escapa. É que nós sofremos com a nossa incredulidade, achando que, por mais difícil que nós passamos por coisas tão complicadas, achando que Deus não está vendo, que esqueceu, Ele está dizendo todos os seus atos. Eu me importo, eu estou olhando. Por que Ele vai registrar os seus atos e os meus? Porque Ele quer te recompensar, porque Ele te ama. Ele quer dizer que não é vão, qualquer coisa que você fizer para Ele não é em vão. Nada disso, ele diz, até um copo d'água que uma pessoa der em nome de Jesus, ele diz que vai retribuir essa pessoa, mesmo que ele não tenha aceitado Jesus. Alguém que viu alguém e teve compaixão de alguém que era um pequenino de Deus. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte, vamos ficar em pé? Seu nome está nesse livro? Amém? O que está escrito lá? Senhor Jesus, hoje eu não estou indo na igreja porque tem almoço. E vem umas pessoas em casa, não vai dar. Não vir à igreja, assistir também, participar, separar o tempo para Deus. Senhor Jesus, hoje não vai dar para ler a Bíblia de novo, porque o Senhor vê, meu tempo está muito ocupado, corrido demais. Senhor Jesus, eu não estou servindo ainda ao Senhor, porque o Senhor sabe, meu trabalho me ocupa muito. Estou trabalhando. Ah, sim, contribuir também. Eu sei que se eu contribuir, o seu reino vai expandir, a gente vai levar o evangelho em muitos lugares, mas sabe, eu
estou construindo umas coisas aí que eu preciso dar estabilidade para minha família. Eu não posso falar com essa pessoa agora e falar de Jesus para ela, porque também eu estou com várias coisas e a minha agenda está cheia demais. Vamos pedir que Jesus mude o nosso coração? Vamos pedir que Ele reescreva a nossa história? Amém? E que lá nesse livro, quando Ele abrir o livro, o que Ele vai contar de... E tem muita coisa que ninguém nem sabe, mas Deus sabe. Lembra que Ele falou, entra no seu quarto em secreto? O Deus que te vê em secreto vai fazer o quê? Te recompensar. Uma vez eu estive numa igreja que passou por uma divisão por causa de um líder, e saíram muita gente. E nessas horas eu estava lá e eu descobri quem era importante naquela igreja. Uma irmã simples, sempre sentada. Nunca deu palavra, nunca falou na frente, nunca falaria. É aquela mulher que chegou e botou todas aquelas pessoas para cima, que mostrou que ali tinha alguém de fé, alguém que acreditava, alguém que servia a Deus de verdade. Falei, Deus, o Senhor age de um jeito, a gente nunca está sabendo, porque Deus está vendo a sua vida em secreto. Ninguém está vendo, talvez o pastor e a nossa liderança não está vendo, mas você é uma pessoa essencial aqui, pessoa de oração, pessoa de obediência, pessoa de vida santa. Jesus está vendo, Ele vai te recompensar. Então, em nome de Jesus, estou chamando vocês, fique preparado, bota cinto mesmo, o avivamento do Senhor está vindo sobre a sua vida. A única coisa que impede esse avivamento é você, então abra o seu coração para Ele, abra o seu coração e deixe Ele agir na sua vida e usar você. Ele está dizendo, eu estou construindo uma casa espiritual, você, casa espiritual de Deus, uma pedra fundamental nisto, para exaltar o nome e fazer o nome de Deus conhecido. Amém? Feche os seus olhos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã. Obrigado pela sua presença nas nossas vidas. Nesse tempo que separamos especial para Ti, para Te ouvir. Refaz mesmo o nosso coração, a nossa mente, a nossa história. Transforma completamente, muda a nossa mente. Ajuda-nos a vivermos em função da vida, da nova vida que o Senhor tem reservado para todos nós. É verdade, eu não sei que dores, o que eu vou ter que sofrer nesse corpo aqui, mas eu sei de uma coisa, é passageiro, não importa por quanto tempo, é passageiro, é temporário. O que o Senhor tem para mim é tão maravilhoso que não importa o que acontecer, ajuda-nos a vivermos para Ti, sabemos que fomos comprados por Ti, vivemos nessa consciência, tudo está registrado, ajuda que o que houver nesse registro, nesse livro da vida, primeiro que o nosso nome esteja lá, segundo que esteja lá cada momento de oração, cada momento de vida santa, cada momento de disponibilidade, de serviço, de contribuição, de dedicação que fizemos a Ti, que seja isso, que nós possamos todos celebrar o nosso encontro com o Senhor Jesus, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, amém. Tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus, e que você experimente uma vida de vitória que Ele tem para você. Amém? Amém. Até o próximo domingo.